vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Por vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. De todo o coração eu vos dou graças, porque as minhas palavras escutastes. Por vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade, de modo particular a obra de assistência social da Freguesia de Sobrosa, que hoje está em peregrinação ao nosso santuário. Saúdo todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, de modo particular aqueles que nestas horas mais sofrem ou mais se sentem sós, que esta presença de comunhão na mesma fé, no mesmo louvor de Deus, nos anima todos a acolher o Senhor e a segui-lo. Unimos-nos a toda a Igreja que hoje vive uma jornada de jejum e oração convocada pelo Papa Francisco, à qual nos unimos, pedindo ao Senhor pela paz, de modo particular, na Palestina, Israel, na Ucrânia e em tantas partes onde ela está ameaçada. Na comunhão da mesma fé e da mesma oração, abramos o nosso coração ao Senhor, rico de misericórdia, peçamos-lhe o dom da paz e da reconciliação entre os povos, essa paz e essa reconciliação que tem de começar no nosso coração convertido a Ele. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, em mim esta lei. Ao querer fazer o bem, é o mal que está ao meu alcance. Sinto prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo que há outra lei nos meus membros que luta contra a lei da minha razão. Ela torna-me escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Deus, a quem demos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos Ensinai-me, ó Pai, o discernimento e a ciência, porque tenho fé nos vossos mandamentos. Vós sois bom e generoso, ensinai-me os vossos decretos.
console-me a vossa bondade, segundo a promessa feita ao vosso servo. Desçam sobre mim as vossas misericórdias e viverei, porque a vossa lei faz as minhas delícias. Jamais esquecerei os vossos decretos, porque neles me tendes dado a vida. A vós pertenço, sede o meu auxílio, porque sempre quis seguir os vossos preceitos. Alleluia, 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 alleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo dizia Jesus à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, já sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, porque não sabeis discernir o tempo presente? Porque não julgais vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial da justiça, e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, o Santo Padre Francisco convoca-nos a vivermos hoje um dia de oração e de jejum pela paz.
face às situações de guerra que se vivem em Israel e na Palestina e de catástrofe humanitária na faixa de Gaza, o Santo Padre convida-nos a gritar e a lutar pela paz. Diz ele que se ouça o grito de paz dos povos, das pessoas, das crianças. A guerra não resolve nenhum problema, apenas semeia a morte e a destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. A guerra anula o futuro. Exorta os crentes a estarem só de uma parte neste conflito, a estarem do lado da paz, mas não com palavras, com oração e com a dedicação total. Desde este santuário de Fátima, onde nos encontramos reunidos, a todos os que acolhem este convite do Santo Padre, empenhamo-nos na oração, no jejum e na entrega da nossa vida pela causa da paz. Nesta casa da Rainha da Paz, todos os dias rezamos pedindo ao Senhor esse dom admirável para os povos, de modo particular onde ela está mais ameaçada. Rezamos por todos, pois acreditamos que só um coração convertido se pode tornar verdadeiramente construtor de paz. No coração da mensagem de Fátima está justamente a causa da paz, a oração pela paz, mas ao mesmo tempo está a súplica pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Ao aceitarmos o convite do Papa Francisco e ao unirmos-nos hoje, mais uma vez, de modo particular a ele e às suas intenções, continuamos a concretizar o convite de Nossa Senhora desde o princípio. Rezemos, pois, e empenhemo-nos na causa da paz. No Salmo responsorial, pedíamos ao Senhor que nos ensine os caminhos da sua lei. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. E continuava o salmista: ensinai-me o bem, o discernimento e a ciência, porque tenho fé nos vossos mandamentos. Vós sois bom e generoso, ensinai-me os vossos decretos. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, esta palavra do Salmo responsorial que cantávamos desafia-nos à descoberta sempre nova e surpreendente da vontade de Deus, dos seus caminhos. Pedimos ao Senhor o dom do discernimento para observarmos os seus mandamentos. Sim, a nossa vida de cristãos ou é uma busca permanente da vontade de Deus, na disponibilidade inteira para lhe sermos fiéis e lhe obedecermos, ou corremos o risco de um caminho inútil e sem sentido. Somos um povo que no caminho a que é chamado percorrer é convocado para, na luz do Espírito Santo, saber discernir os sinais de Deus, como o Evangelho nos advertia. Aqueles sinais que o Papa São João XXIII chamava os sinais dos tempos, de modo a sabermos ler a vida e a história com a inteligência do Evangelho. Mas não basta o senso comum, precisamos do senso da fé, do sentido da fé, da luz da palavra e da graça de Cristo. Estes sinais não são apenas realidades a contemplar, isso já seria um bem para nós, mas são sinais a concretizar em atitudes empenhadas perante a vida, perante Deus, perante a história, perante os irmãos. São sinais que se prendem com a nossa permanente conversão para sermos o que Deus quer e vivermos cada dia na fidelidade ao dom primeiro e definitivo que recebemos no batismo. Vivermos na graça de filhos. É nesta luz
que todos somos chamados a caminhar como igreja viva e fiel, como nos advertiu o apóstolo Paulo na primeira leitura. Somos chamados a lutar contra tudo aquilo que em nós é contrário à graça de Cristo e a deixarmos que Ele vença em nós, porque em nós, como em Paulo, tantas vezes nos deparamos com o paradoxo de não fazermos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Pedir ao Senhor a graça do discernimento, pedir ao Senhor a sua força, a sua luz, a sua graça para nós e para os povos. Nestes sinais dos tempos, temos hoje diante de nós coisas admiráveis que Deus põe na nossa vida e no nosso mundo, e coisas terríveis que tantas vezes fabricamos contra Deus, contra o homem, contra a humanidade, como é a realidade da guerra, que destrói, que divide, que mata, que aniquila. Caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra que o Senhor hoje nos oferece compromete-nos na concretização exigente, mas sempre bela, que nos leva a viver uma fé que não nos fecha em nós mesmos, mas nos abre à comunidade que somos chamados a construir uns com os outros, argamaçados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, para formarmos este povo unido no nome da Santíssima Trindade. Povo de Deus, que ao mesmo tempo que procura sem descanso o seu Senhor, que procura a sua vontade e lhe ser fiel, se torna para todos lugar de encontro com Ele e sinal vivo da sua presença no mundo, que desperta a esperança e a confiança no presente e no futuro. Que bom seria, queridos irmãos e irmãs, que cada um de nós e todos em conjunto, como Igreja de Deus, surgíssemos neste mundo de guerra como sinal de esperança, como sinal de futuro de paz, de reconciliação, de harmonia entre todos. No dia 13 de maio do ano 2000, São João Paulo II apresentava a toda a Igreja, desde este lugar, o testemunho dos santos Francisco e Jacinta Marto. E dizia ele então: a Igreja quer colocar sobre o seu candelabro, estas duas candeias que Deus acendeu para alumiar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Nestes dias em que continuamos a sentir mais de perto estas horas sombrias e inquietas em tantas latitudes da humanidade, de modo particular em Israel, na Palestina, na Ucrânia e em tantos outros lugares, e levemos deste lugar o nosso grito pela paz, tornado oração e súplica à Santa Mãe de Deus, Senhora de Fátima, mas também Senhora da Nazaré na Palestina, ou Virgem de Sião em Jerusalém, Mãe de Jesus e da humanidade ferida e morta pelo ódio e pela vingança. Que ela seja Mãe da paz, mas também da reconciliação, por mais longo que o caminho possa ser. E que as candeias que Deus aqui acendeu, os santos Francisco e Jacinta Marto, intercedam pela paz nestes lugares, de modo particular pelas crianças que morrem e sofrem em tanta violência, tornando ainda mais sombrias e inquietas as horas da história que vivemos. São João 23 dizia, em horas difíceis também da história da humanidade: nada se perde com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Queridos irmãos e irmãs, rezemos pela paz. Empenhemo-nos pela paz. Sejamos construtor de paz e de reconciliação entre todos.
Acolhemos o Diamantino e a Maria Fernanda, que hoje celebram os seus 50 anos de matrimónio, vêm da Diocese de Aveiro. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Muitos parabéns por estes 50 anos, que continuem a caminhar na mesma alegria do dom que receberam, e em nome do Santuário ofereço-vos este sinal do coração imaculado de Maria, que é sempre caminho que nos conduz até Deus, a fonte do amor. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino e digamos: convertei, Senhor, o nosso coração. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais, se amanhã soprará vento ou fará sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Por todos aqueles que, como Paulo, reconhecem que muitas vezes, querendo fazer o bem e o mal que praticam, para que a graça de Deus os liberte de si próprios, oremos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Vinde, perdão de Deus, e convertei-nos ao vosso sopro reconciliador, para uma nova fraternidade, nós vos invocamos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Pelos que interiormente sentem prazer na lei de Deus, mas estão sujeitos a outras leis que os escravizam, para que a experiência da sua fraqueza os torne humildes, oremos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus quer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam, oremos. Convertei, Senhor, o nosso coração. Pela paz no mundo, de modo particular nos lugares onde ela está mais ameaçada, na Palestina, em Israel, na Ucrânia, para que este dia de oração e jejum que estamos a viver congregue todos os crentes numa súplica instante ao Senhor, Príncipe da Paz, que leva a paz e a reconciliação aos povos, socorra as vítimas
e ampare todos aqueles que mais sofrem nesta hora. Oremos. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos e a descobrir a vossa presença na história dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal vivo da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e aqui presente em teu nome. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. E lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Francisco, São Jacinta Marte e de todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentimos-nos particularmente unidos a toda a Igreja neste dia em que nos congregamos em oração, lembrando as comunidades cristãs da Terra Santa e todos aqueles que mais sofrem, cristãos ou não, naqueles lugares. Dirijamos ao Pai do céu a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo, em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O Senhor dá-nos a provar o pão celeste. Participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
O corpo e o sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Do altar divino recebemos a palavra. Ela nos guia como o sol esplendoroso. Ela nos guia como o sol esplendoroso. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. 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 Nosso Redentor, é desde sempre o vosso nome. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious object. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos e todos os que nos acompanharam nesta celebração, continuemos este dia em comunhão com o Santo Padre, na oração pela paz, no jejum, pedindo ao Senhor que transforme os corações e desperte todos para estabelecerem caminhos de reconciliação e de paz, de respeito pela justiça e pela dignidade dos povos. Também que o Senhor socorra e conforte, através da nossa caridade, todas as vítimas da guerra. Uma boa e feliz e santa peregrinação e um santo dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai a todos o Evangelho da paz e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todo mundo a louve para se salvar, desde o vale ao monte, desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Demos-lhe